Eu perdi 15 quilos em 6 meses. Eu cheguei a pesar 30 quilos além do peso que eu tenho agora. Se você quer saber como foi essa história, como eu fiz para superar, fique até o final do vídeo, porque eu vou contar vários detalhes, eu tenho certeza que eles vão fazer a diferença em sua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional da área de educação física e esse aqui é um canal de educação em saúde, para que a gente possa desfrutar cada dia mais de uma vida abundante. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum dos conteúdos que vão fazer a diferença em sua vida, com certeza. Em 2011, eu fui acometida por uma vasculite, que é uma inflamação na nossa parte circulatória. Isso aconteceu da noite para o dia, eu fui pega totalmente de surpresa, busquei o pronto-socorro, foi identificado como uma vasculite, eu busquei uma angiologista, busquei um cardiologista e a partir dali a minha vida simplesmente virou de pernas para o ar, porque eu precisei buscar vários especialistas e não havia uma prova laboratorial, uma prova de algum exame que mostrasse a procedência daquilo, de onde aquilo estava vindo, por que aquilo estava acontecendo. E eu comecei a sofrer com vários outros sintomas. Aquilo começou a tomar conta do meu corpo de tal forma que eu comecei a apresentar edema nas articulações, calor nas articulações, inchaço por todo o corpo, mal-estar, um estado febril, e eu nunca mais parei de buscar especialistas a partir daquele momento. E tudo que eu consegui ao longo de vários anos foi ter sintomas tratados. Nunca descobriram a origem e os médicos divergiam em suas opiniões. O fato é que o meu corpo ficou totalmente modificado. Eu nunca mais fui a mesma a partir daquele dia. E à medida que aquela doença seguia avançando, eu continuava recebendo aqueles tratamentos à base de corticoides, de imunossupressor, de anti-inflamatório, e fui acumulando um inchaço ainda maior. O meu peso corporal foi se alterando totalmente. E quanto mais eu aumentava esse peso corporal, mais dificuldade eu tinha para me movimentar. Consequentemente, mais o sobrepeso se instalava e eu comecei a entrar num quadro verdadeiramente depressivo, porque a minha vida foi totalmente modificada. Eu precisei parar de dar aulas porque o meu corpo não atendia aos esforços que eu precisava fazer. Tudo passou a ser muito pesado e muito custoso para eu realizar. Qualquer movimento me causava muitas dores, me causava muita prostração, muito cansaço. Então a minha rotina simplesmente foi por água abaixo. Eu precisei interromper as minhas atividades profissionais. Vocês podem imaginar uma pessoa que trabalhou na área de educação física a vida inteira, ter o seu corpo, que é a sua principal ferramenta de trabalho, inutilizada. Era essa a sensação que eu tinha. Então, eu comecei a acumular aquele peso e cheguei a pesar 30 quilos a mais do que eu peso agora. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, agora eu tenho 48 quilos, pois eu cheguei a pesar 78 quilos. E para uma mulher de 1,56 m de baixura, eu fiquei realmente com muita dificuldade de carregar todo aquele peso em meu corpo. Toda aquela realidade tão modificada me fez buscar ainda mais
a Deus. Eu sou uma mulher cristã, eu fiz como Jó, coloquei o meu rosto no pó e me prostrei diante de Deus, clamando por uma direção alternativa para aquilo tudo que eu estava vivendo. Eu busquei nele uma direção que me desse um refrigério, onde eu pudesse ter alívio, que não fosse somente tomando medicações. Eu cheguei a tomar 10 medicações diferentes no mesmo dia. Tudo em mim era tratado à base de medicações. E nos intervalos dos meus tratamentos, com todos os especialistas que eu precisei buscar, eu normalmente passava mal, buscava o pronto atendimento e era atendida com mais medicações. Então eu busquei em Deus um alívio, busquei uma outra alternativa, algo que pudesse me fazer sentir algum bem-estar sem precisar recorrer à medicação. E naquele momento eu senti no meu coração o desejo de fazer um jejum. E eu fui enfrentando aquele dia daquela forma, deitava porque não me sentia mal, dormia um pouco, levantava, bebia água novamente, ia ao banheiro, deitava de novo, tomei banho, bebi água e fiquei intercalando, deitei de novo e chegou a noite, eu fui dormir sem me alimentar. E qual não foi a minha surpresa no dia seguinte, quando eu me sentei na cama e eu senti uma brisa, uma leve sensação de bem-estar, uma sensação de bem-estar que fazia anos eu não experimentava, nos últimos meses ainda mais. E naquele momento eu acendeu uma luz em mim, eu falei, gente, eu nunca pensei na possibilidade de ter algum alimento que pudesse estar piorando tudo isso que eu estou vivendo. E pasmem, nenhum dos especialistas aos quais eu tinha recorrido ao longo de quase 5 anos, de toda aquela luta, de todo aquele transtorno, de todo aquele desafio, nenhum deles jamais havia questionado qualquer coisa a respeito da minha alimentação. E naquele momento eu pensei, me questionei, será que tem algo em minha alimentação que pode estar, se não causando isso, mas piorando todo esse quadro? E aí eu fiquei pensando no que eu poderia começar a comer. Então eu comecei a me alimentar com frutas. Comecei a me alimentar com frutas e à medida que o dia foi passando e que eu sentia aquele bem-estar aumentando, eu comecei a ficar ainda mais assustada porque eu fiquei pensando no que é que eu poderia comer que poderia estar causando tudo aquilo, piorando tudo aquilo, e o que eu ia comer a partir de então. E eu comecei a me alimentar cada vez mais de alimentos de verdade. Tudo aquilo que não vinha de pacote foi o que eu comecei a comer. E à medida que eu fui tomando aquela atitude, aquela postura, o meu corpo começou a desinchar e eu comecei a ver o meu corpo ficando mais leve. Eu comecei a experimentar cada vez mais bem-estar e logo na mesma semana eu teria uma consulta com uma das especialistas e eu compartilhei aquela experiência que eu estava vivendo. E a partir dali eu fui encaminhada para uma gastro e começou então uma investigação com relação ao glúten, algo que eu jamais tinha ouvido falar. Mesmo sendo uma pessoa estudiosa, eu até aquele momento nunca tinha ouvido falar a respeito do glúten. Então eu comecei a buscar nos rótulos dos alimentos onde tinha glúten, comecei a evitar o glúten e à medida que os exames foram avançando, mais eu investigava e mais eu eliminava o glúten. Eu cortei todo o trigo da minha vida. Quando eu parei de comer trigo, eu me perguntei, o que é que eu vou comer agora? E eu tive
aquela consciência da quantidade de trigo que eu ingeria ao longo do meu dia a dia. Eu achava que eu tinha uma alimentação supernatural, mas eu comia basicamente trigo. Eu comia pão integral, eu comia macarrão, eu comia bolos caseiros que eu mesma fazia, eu comia torradas, eu comia biscoitos. Basicamente, a minha alimentação era composta de trigo, e à medida que eu fui cortando o trigo da minha alimentação e fui tirando o glúten, eu fui vendo o meu corpo eliminando tanto peso que eu nunca pensei ver aquela aparência dos bolos refletida em meu corpo. Era da mesma forma que eu estava, que eu comecei a observar que os alimentos à base de trigo aparentavam ser também. E em 6 meses eu perdi 15. É fácil? Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Todas as pessoas me perguntam a mesma coisa. Kátia, o que você come? Várias outras opções. A gente vai ficando limitada a um tipo de alimentação e a gente esquece que existem várias outras opções. Existem vários alimentos, várias raízes. Nós podemos comer várias outras farinhas, inclusive, vários outros grãos que podem ser usados ao invés do trigo. Eu passei a me alimentar com mais ovos, com mais batata doce, com mais aipim. Eu comecei a usar mais aveia sem glúten. Eu comecei a usar outras alternativas, grão de bico, por exemplo, que foram não somente fazendo com que meu organismo funcionasse melhor, com que eu tivesse uma digestão melhor, como também eu fui nutrindo o meu corpo com alimentos muito mais ricos e muito mais proteicos, muito mais nutritivos verdadeiramente do que o trigo, que simplesmente inchava o meu corpo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de uma nutricionista que é chefe de cozinha também, que tem umas receitas fantásticas com outras farinhas alternativas que não o trigo. Eu tenho certeza que você vai gostar dessas receitas e você pode se surpreender com as delícias que a gente pode aprender a preparar usando outras farinhas e usando outros alimentos. Depois você me conta como foi sua experiência e me conta se você conseguiu perder peso. Se você tem um profissional que acompanha você, alguma nutricionista, peça que ela te oriente a respeito disso e que ela libere você para fazer essa experiência. E agora eu vou compartilhar com você uma palavra, aquela palavra que eu preciso compartilhar no final de todos os vídeos, e ela vem do coração de Deus, especialmente para o seu, que ficou até aqui para me ouvir. Está lá no livro de Salmos, o capítulo é o 51 e o verso é o 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em outras versões diz: renova em mim um espírito inabalável. Que Deus dê a você esse espírito reto, esse espírito inabalável de se comprometer verdadeiramente com a sua saúde e com a sua qualidade de vida, que vão muito mais além do que perder peso e emagrecer. Na mesma medida que você for perdendo peso, você for se livrando do excesso de gordura corporal, você vai conquistar uma liberdade maior de movimentos, vai conquistar muito mais saúde. Vale a pena essa troca? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo para a gente conversar um pouco mais a respeito de emagrecimento. Um beijo e até lá. Tchau.